Incrível, não é? Nossa exploração detalhada do Sistema Solar revelou uma descoberta surpreendente. Descobrimos que todo o nosso Sistema Solar, incluindo a nuvem de Oort distante a um ano-luz do Sol, está envolto em uma enorme bolha cósmica. Essa bolha tem um diâmetro de 1000 anos-luz. E o mais surpreendente é que nosso Sol está praticamente no centro dela. É realmente como se estivéssemos vivendo dentro de uma bolha gigante. Agora, surge a pergunta: como exatamente funciona o nosso Sistema Solar? Em 1977, lançamos as sondas Voyager 1 e Voyager 2 com apenas um mês de diferença do Cabo Canaveral. Curiosamente, a Voyager 2 partiu um pouco antes. No entanto, devido à sua trajetória diferente, a Voyager 2 foi a segunda sonda a alcançar a borda do Sistema Solar. 6 anos após sua companheira. Ambos os dispositivos fizeram uma descoberta extremamente intrigante. Conforme nos afastamos do Sol, o espaço se torna cada vez mais denso. Embora o espaço interestelar seja comumente considerado um vácuo, essa ideia não é totalmente correta. A densidade da matéria é extremamente baixa, mas ainda existe. Dentro do Sistema Solar, o vento solar, composto por prótons e elétrons, tem uma densidade média de 3 a 10 partículas por centímetro cúbico. Mas essa densidade diminui à medida que nos distanciamos do Sol. A menor densidade é encontrada na borda do Sistema Solar, conhecida como heliopausa, onde a velocidade do vento solar, o fluxo de partículas carregadas emitidas pelo Sol, ou seja, o plasma solar, se reduz a zero. Essa região entre o Sol e a heliopausa é chamada de heliosfera, uma espécie de bolha que abriga todos os planetas do Sistema Solar. Na fronteira da heliopausa, a densidade de prótons e elétrons é de apenas 0,002 partículas por centímetro cúbico. De acordo com os cálculos, a densidade de partículas no espaço interestelar além da heliopausa deveria ser de 0,037 partículas por centímetro cúbico. Surpreendentemente, os instrumentos da Voyager 2 revelaram que, fora do Sistema Solar, a uma distância de 119,7 unidades astronômicas, o equivalente a 17,9 bilhões de quilômetros do Sol, a densidade era de 0,039 partes por centímetro cúbico. Isso quase correspondeu aos cálculos previstos. Essa descoberta nos leva a questionar ainda mais a complexidade e os mistérios do nosso Sistema Solar. Fique conosco para desvendar mais segredos fascinantes do universo em nossos próximos vídeos. Se inscreva em nosso canal. Mas então algo ainda mais estranho ocorreu. A uma distância de 124,2 unidades astronômicas, o que equivale a 18,5 bilhões de quilômetros, a densidade aumentou para 0,12 partículas por centímetro cúbico. Por que a densidade está aumentando? Vamos abordar essa questão em breve, mas primeiro vamos falar sobre outra bolha, muito maior do que a heliosfera. Para que você possa compreender toda a complexidade do cosmos que nos envolve em duas bolhas simultaneamente e entender a relação entre elas. Quando observamos as imagens do espaço profundo, temos a impressão de que está repleto de nuvens de poeira interestelar e gases brilhantes. No entanto, desde as décadas de 1970 e 1980, os astrônomos perceberam que o espaço galáctico ao redor do Sol difere dessa imagem. Parece que o Sistema Solar está imerso em um vazio quase absoluto. Neste ano, cientistas do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, comprovaram que estamos de fato em uma espécie de vazio. Eles realizaram simulações computacionais extremamente complexas, criando uma reconstrução tridimensional do espaço e do tempo. O estudo revelou que o Sol e a Terra estão quase no centro de uma enorme bolha com um diâmetro de 1000 anos-luz, que foi apelidada de bolha local. Segundo os cálculos, essa bolha começou a se formar cerca de 14 milhões de anos atrás. Para isso, estima-se que cerca de 15 supernovas tenham explodido ao longo de vários milhões de anos. Essa sequência de explosões empurrou o gás interestelar para fora com a pressão da luz, formando uma estrutura semelhante a uma bolha com uma superfície densa em suas bordas. E a bolha continua crescendo. Quando ela se formou, estava se expandindo a uma velocidade de aproximadamente 60 milhas por segundo.
de acordo com dados do Observatório Espacial Gaia da Agência Espacial Europeia. Atualmente, a bolha ainda está se expandindo a uma velocidade de 4 milhas por segundo. 7 regiões de formação estelar foram descobertas em sua superfície, são nuvens moleculares densas onde as estrelas nascem. O processo de formação estelar ocorre em toda a superfície da bolha local, e há muitas dessas bolhas na galáxia. Portanto, é possível que existam outras estrelas, inclusive com planetas, que estão em suas próprias bolhas locais, assim como nós. Curiosamente, o Sol não estava inicialmente no centro de nossa bolha cósmica. A bolha local é exatamente o ambiente em que nos encontramos atualmente, afirmou. Acreditamos que o Sol tenha provavelmente atravessado muitas superbolhas ao longo de sua história. O cientista comparou o cosmos a um queijo suíço, com os buracos sendo perfurados por explosões de supernovas. E novas estrelas se formando nas bordas desses buracos criados por estrelas moribundas. A equipe de pesquisa tem planos de mapear mais bolhas cósmicas para obter uma representação completa em 3D de sua forma, localização e tamanho. Ao mapear as localizações das bolhas nas vastas extensões do espaço, os astrônomos podem descobrir como essas bolhas servem como berçários estelares. Como elas interagem entre si como galáxias como a Via Láctea evoluíram ao longo do tempo. Com relação à estrutura do Sistema Solar, com a bolha local aberta, temos o Sol em seu centro, em torno do qual orbitam 8 planetas. O último deles é Netuno, que está a uma distância de aproximadamente 4,45 bilhões de quilômetros, ou 30 unidades astronômicas, do Sol. Isso significa que Netuno está 30 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Após Netuno, há o Cinturão de Kuiper, uma coleção de pequenos corpos celestes, sendo o mais conhecido deles Plutão, que há muito tempo foi considerado um planeta. O Cinturão de Kuiper se estende por cerca de 55 unidades astronômicas. Além disso, a uma distância de 125 a 135 unidades astronômicas, encontramos a heliopausa, que já descrevemos anteriormente. Agora, vamos explicar por que a densidade aumenta nesse limite. Isso ocorre porque o plasma solar colide com o plasma interestelar nessa região. É como imaginar dois rios colidindo frontalmente em velocidades cósmicas. No ponto de colisão, a densidade naturalmente aumenta, criando um caos de partículas semelhante a um engarrafamento. Logo após esse congestionamento, a uma distância de 0,75 a 1,5 anos-luz, encontra-se a nuvem de Oort, uma nuvem esférica de objetos de gelo, estimada em até 1 trilhão, que serve como fonte de cometas de longo período. Nessa região, o vento interestelar já prevalece, mas o Sol ainda mantém esses corpos em seu campo gravitacional com suas últimas forças. Naturalmente, muitos de nossos espectadores poderão se perguntar: bem, estamos em uma bolha enorme em termos terrestres. Até mesmo em uma bolha dupla, a local e a heliosfera. E daí? Como isso afeta nossas vidas? Em relação à pequena bolha, a heliosfera, podemos afirmar com certeza que graças a ela e ao engarrafamento formado em sua borda, a Terra está protegida de forma confiável contra partículas cósmicas de alta energia que vêm do centro da galáxia. Agora, sobre a bolha local, os cientistas descobriram há muito tempo que nossa galáxia, a Via Láctea, tem a forma de um disco espiral, com vários braços irradiando a partir de seu centro. No momento, o nosso Sol está localizado aproximadamente no meio do caminho entre o braço de Sagitário e o braço de Perseu na galáxia. Ele gira em torno do centro da galáxia, completando uma rotação a cada 200 milhões de anos, que podemos chamar de ano galáctico. Até agora, apenas uma fração minúscula desse ano se passou desde que os seres humanos surgiram. Durante sua trajetória, o Sol e todos os planetas ao seu redor atravessaram não apenas bolhas, mas também áreas de acumulação de gás interestelar, à medida que a densidade da matéria no espaço aumentava consideravelmente. O astrofísico Miroslav Filipovic utilizou o modelo mais recente da Via Láctea para investigar o que acontece na Terra quando o Sol cruza os braços espirais da galáxia, onde a densidade do espaço interestelar é muito maior. Foi descoberta uma correlação entre os momentos em que o Sol atravessou esses braços espirais e 5 eventos conhecidos de extinção em massa que ocorreram há 415,
322, 300, 145 e 33 milhões de anos atrás. Portanto, podemos supor que o Sol está atualmente em um refúgio tranquilo e favorável para todas as formas de vida. Podemos dizer que a humanidade teve muita sorte por ter surgido como espécie na Terra durante um período em que o Sol estava protegido pela bolha local. A ciência ainda não possui informações sobre uma possível relação entre o surgimento da humanidade e a presença do Sol nesse porto seguro, a bolha local. No entanto, é seguro afirmar que a razão pela qual estamos contemplando um céu tão repleto de cores é porque estamos praticamente imersos no vazio dessa bolha. Quem sabe se teríamos adquirido tanto conhecimento sobre o espaço e a estrutura do universo se estivéssemos literalmente no escuro, sem essa proteção. Podemos considerar a bolha local como um presente para a humanidade, que entrou na era espacial e agora busca explorar as estrelas. Uma das maiores ameaças para uma espaçonave interestelar que se desloque em velocidades inferiores à da luz são as partículas de poeira, que poderiam destruir a nave em colisões. No entanto, parece que o cosmos teve o cuidado de limpar a região próxima ao Sol, permitindo-nos avançar com segurança em direção a Alpha Centauri e Tau Ceti. Continue conectado e acompanhe as maiores conquistas da humanidade enquanto buscamos explorar o desconhecido. Obrigado por assistir. Agradecemos por fazer parte da comunidade Gravidade Zero. Seja parte dessa jornada emocionante e inscreva-se agora para não perder nenhum dos nossos vídeos incríveis. Junte-se a nós e embarque nessa aventura pelo universo.